Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor. Peço perdão pela demora do vídeo. Realmente não tive condições de postar o vídeo de ontem, mas vamos, neste momento, refletir, não vamos deixar de cumprir aquilo que nos foi concedido, nos dado a oportunidade de poder falar um pouco acerca da palavra de Deus, para que cada um venha expressar o seu sentimento, o seu argumento em relação à lição que vamos estudar nesse próximo domingo, do dia 21 de julho, que vai falar sobre a mordomia da alma e do espírito. E se continuar, não sei, mas eu acredito que talvez estejamos utilizando a mesma escala da semana passada. Se assim for, a segunda-feira ficou comigo, e vamos meditar neste dia em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que tem por assunto: o pecado atingiu todos os homens. Vamos meditar um pouco acerca deste versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus irmãos, conhecemos muito bem, como a gente tem falado em outros vídeos, que as cartas do apóstolo Paulo são cartas bem sugestivas, que nos auxilia, e traz um conhecimento maravilhoso. E não é diferente com a carta de Paulo aos Romanos, conhecido como uma carta teológica, que Paulo assim escreve para instruir a igreja em geral. A gente vê os ensinamentos, e a beleza da própria carta em menção ao evangelismo, em menção a Jesus, de uma forma geral, trazendo o ensinamento tanto para gentios como para judeus, para que cada um se posicionasse ou vivesse de forma que o Espírito Santo, ou que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, nos mostrado por meio da sua palavra, como deveríamos seguir, sendo que nenhum era maior do que o outro, sabendo que tanto os judeus como os gentios teriam que seguir em unidade, não colocando prerrogativas em relação à lei, como os judeus faziam, querendo que os gentios se circuncidassem e fizessem algumas liturgias, algumas práticas que assim eles faziam. E Paulo veio instruir justamente na sua carta aos Romanos acerca disso, acerca do pecado e de várias outras situações. O que eu acho maravilhoso é porque nós estamos estudando sobre a mordomia. E a mordomia da alma e do espírito. A lição anterior, ela falou acerca da mordomia do corpo de forma específica ou em relação só ao corpo. E na próxima lição nós vamos estudar justamente a mordomia da alma e do espírito. E o comentarista ele traz na leitura diária justamente aquilo que nós estamos conversando hoje, que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 12, acerca do pecado, de como surgiu o pecado, como o pecado entrou na humanidade, como é que todos pecaram. E a gente observa isso porque nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, como mordomos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e a gente sabe muito bem que mordomo, repetindo, como já falamos em outros vídeos, que mordomo é aquele que administra os bens ou algo que o seu Senhor lhe dá para que ele possa cuidar e administrar de forma cuidadosa e honrosa. Então nós temos essa responsabilidade porque fomos concedidos, recebemos da parte de Deus a nossa alma, o nosso espírito, e assim temos que zelar e tomar conta e cuidar para que ele não seja prejudicado ou para que não seja condenado lá num período mais à frente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente lê, meus irmãos, estava meditando e vendo no livro comentário histórico e cultural do Novo Testamento, ele traz um assunto acerca do que próprio Paulo, ou do que esse texto ele quer falar, e desejarei aqui meditar com os irmãos, que ele trazendo um contexto do assunto. Ele fala que em Romanos 1 e 3, Paulo argumentou que a humanidade estava perdida nas garras do pecado, tanto judeus como gentios. Paulo dá um início, ou inicia na sua carta, mostrando que tanto os judeus como os gentios estavam presos, estavam acorrentados pelo pecado, vivendo a vida de pecado e sem ter noção, ou tendo a noção, não dava a evasão para que o Espírito Santo pudesse assim operar na vida
tanto dos judeus, que assim pela lei achavam que estavam sendo justificados ao cometer os erros e as práticas de pecados, mas fazendo a lei, cumprindo assim a lei, né, entre aspas, achava que estava andando corretamente, e os gentios, por não conhecer assim a palavra de Deus, achava que as práticas de pecados que por meio dos cultos aos deuses e as atitudes que eles agiam, achariam que era correto e normal, porque também não conheciam a verdade, não conheciam a Cristo. Né? E o nosso, como no comentário do livro Histórico e Cultural, ele fala que em Romanos 4, Paulo mostrou que a justificação pela fé também está universalmente disponível a todos aqueles que creem em que Deus manterá a promessa que fez no Evangelho, tanto para os gentios como para os judeus. Ele mostra que no capítulo 4 ele está fazendo menção que a palavra do Senhor ou aquilo foi revelado a todos, e que todos por meio do Senhor Jesus Cristo podem alcançar a justificação. Paulo dá um passo atrás, apenas por um momento, para perguntar como pode ser isso, ou como isso pode acontecer, como todos os homens tornaram-se pecadores, e como a vida pode ser oferecida a todos. Como contexto, precisamos entender uma coisa importante sobre o relacionamento entre pecado e pecados. Enquanto pecados são atos de iniquidade ou transgressões à lei de Deus, o pecado é algo diferente. Ele se refere àquele defeito essencial da natureza humana que distorce o caráter moral do homem, obscurece sua inteligência e o inclina em direção ao mal. De acordo com a terminologia bíblica, esta condição é frequentemente mencionada como morte, não no sentido biológico, mas espiritual. O judeu da época de Paulo considerava como pecados certos atos distintos pelos quais uma pessoa transgredia a lei recebida através de Moisés. Paulo esclarece que mesmo onde não existe lei, e portanto ninguém pode ser acusado de ter cometido pecado, os seres humanos estavam espiritualmente mortos. Eles viviam em estado de pecado, pois estavam espiritualmente mortos. Dessa forma, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Está em Romanos 5,14. A maravilha do Evangelho é que as suas boas novas, Deus vem a todos nós com a promessa de nos dar a vida. Paulo começa sua exposição afirmando que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O texto que nós lemos, Romanos 5,12. O relacionamento da humanidade em Adão é a fonte do pecado em nossa raça e em cada indivíduo. Esta é uma concepção específica do apóstolo Paulo, que também havia sido abordado também em alguns livros apócrifos, fazendo menção a este